Vim para libertá-lo. A exposição ostensiva do meu cansaço pela corrida, dramatizada por uma exagerada necessidade de apoiar-me no batente da porta, mais a respiração ofegante, irritaram o Dreamer. Endireite as costas e não se apoie em nada, ordenou. Não permita que ninguém o veja cansado ou enfraquecido. Com um gesto imperioso, calou-me antes que eu abrisse a boca para justificar. Não acuse a corrida. Mesmo que tivesse participado de uma maratona completa, você não teria o direito de mostrar-se castigado ou exausto. Diga a si mesmo, teria podido fazer muito mais. Senti a chicotada e seu poder de afastar meus pensamentos rapidamente, e com eles a mentira e o cansaço. Quando me viu ereto e desencostado do batente, retomou o discurso. Você está lamentando o passado, repetiu. A ponta de desprezo colocada como arte na voz feriu-me cruelmente. Lamentar-se o coloca de novo sob as mesmas leis de seu passado e anula todo o trabalho feito nestes anos. Na estrada da integridade não existe espaço para nenhum arrependimento. Uma vez iniciada a viagem, não volte atrás. Em seguida, seu tom se transformou. Você está procurando etiquetas, disse, interpretando aquela exagerada cortesia que os adultos ostentam ao se dirigir a uma criança. Sem cercas nem limites, você não sabe ao que se agarrar. Esse estado de incerteza e apreensão acrescenta ainda mais medo ao medo que você sempre carregou dentro de si. O Dreamer falava comigo de uma das poltronas ao lado da lareira acesa. Uma fivela de prata do seu sobretudo cintilou com o reflexo do fogo. Aquele raio de luz penetrou entre as dobras do ser e me chacoalhou, abrindo uma nova compreensão. Como todos os homens comuns, também eu amava a dor mais do que a vida. O Dreamer me explicaria que, mais do que o susto de entrar naquilo que não se conhece, o verdadeiro medo do ser humano é o de perder o que já lhe é familiar, a dor, o sofrimento. É essa a fobia que cria uma insuperável barreira à manifestação da vontade, àquilo que possuímos de mais verdadeiro, de mais real, e nos faz pertencer ao mar escuro da massa. Depois do nascimento físico, com o corte do cordão umbilical, a criança é confiada a dois novos pais, a dúvida e o medo. Somente o encontro com a escola permite um novo nascimento e o corte dessa terrível cordinha. É um retorno aos verdadeiros pais, o sonho e a vontade. A ausência de dúvida e de medo é um estado de êxtase, de liberdade, que somente um ser íntegro pode suportar. É isto que eu lhe estou oferecendo. A liberdade é árdua, seu preço é muito alto, mas não por isso inalcançável. Você ainda procura entre as sombras do passado alguma velha máscara para usar. Você sente falta dos papéis que interpretava, denunciou. Em sua voz havia a compaixão que se pode sentir por um ser incapaz, indefeso. Um homem não pode ser guiado pelo passado nem pelas experiências que viveu. Passado é pó. No caminho da integridade deverá confiar nos novos sentidos, a intuição e, num sétimo sentido, o sonho. Os papéis são prisões. Suas barras são invisíveis, porém mais sólidas que o aço. Mas eu lhe dei atenção, deixei o trabalho, vendi a casa, o que mais deverei fazer? Estourei desabafando a raiva acumulada em todos aqueles meses de espera. Senti aflorar em acusações, queixas, ressentimento por ter me metido naquela nova e incerta aventura que de qualquer lado que eu a olhasse não mostrava nenhum sentido. Deixar o trabalho ou mudar de país sem entender não adianta, nem poderá fazê-lo livre, replicou com uma docilidade escondida em seu modo seco, evitando dar peso ao meu estado. Ao longo de todos os anos, posso reconhecer que, mais uma vez, o Dreamer havia chegado a tempo para me salvar. Para poder sair da prisão dos papéis que desempenha, um ser deve sentir-se desiludido com a estéril repetição dos eventos e as circunstâncias da própria vida. Houve uma longa pausa. Eu estava em pé e escutava-o da porta da sala. Sentia-me mal. Estava suado, sujo da longa corrida. Queria tomar um banho e vestir uma roupa limpa. O momento pareceu-me oportuno e pedi para me ausentar um pouco. O Dreamer, absorto, fez um leve movimento de cabeça que interpretei como um assentimento. Retirei-me. Um banho e uma roupa limpa transformaram minha atitude. Quando retornei a passo surdo, caderno na mão, encaminhei-me à poltrona, ao lado da lareira, em uma respeitosa distância do Dreamer. Suspirei fundo e senti que estava pronto. Antevia que aquela seria uma lição importante.
O tom que o Dreamer escolheu para prosseguir era diferente. Sobre pontes não se constroem casas, não se vive. Foi a analogia com que começou. Os papéis, como as pontes, servem para ultrapassar um limite definido, são feitos para serem superados. Os homens hesitam e, em vez de atravessá-las, permanecem ali, acuados, sem saída. Na senda da integridade, cada instante deve ser novo, cada instante deve servir para transcender o instante precedente. Cada respiração deve ser um ato de gratidão dedicado a elevar o ser a novas zonas de liberdade. Como se faz para viver no mundo livre dos papéis ou das funções que se deve desempenhar ou cumprir? Perguntei. Os papéis são máscaras para vestir. Vêm interpretados intencionalmente. Interpretá-los significa não acreditar neles. Explicou-me que o primeiro passo na direção que estava indicando era entender a fundo o funcionamento dos papéis. Na visão do Dreamer, os papéis são ordenados hierarquicamente com base na complexidade e no nível de responsabilidade que exigem. Sobre um específico ponto foi categórico. Uma pessoa não pode, de nenhum modo, passar a um papel superior se antes não contiver no próprio ser toda a pirâmide hierárquica inferior. Da sua explicação sobre os papéis, fiz a imagem de vários recipientes de diversos tamanhos empilhados, um dentro do outro, como caixas chinesas. Libertar-se de um papel é condição a que se chega somente quando você aprender a interpretá-lo perfeitamente, esclareceu o Dreamer, e deu-me exemplo de um maestro de orquestra que deve conhecer as possibilidades e as dificuldades de cada um dos instrumentos. Um papel interpretado intencionalmente não somente nos liberta, como também liberta o mundo de sua rudeza, de sua violência. Quando você se identifica com o mundo, acredita nele. Não somente você se torna escravo dele, como também agarra-se a ele como se fosse a coisa mais real, sua única certeza. Acreditar em um papel, qualquer que seja, significa mentir a si mesmo. Sem precisar pensar muito, ficou evidente que, para se fazer tal percurso, não seriam suficientes nem experiências nem o tempo de 10 vidas. É isso mesmo, confirmou o Dreamer. Por isso, ninguém, seguindo um percurso comum, poderá libertar-se dos papéis. Aliás, nem o desejaria. Qual razão impede alguém de se libertar dos papéis? Perguntei. Por que não agradaria a alguém desvincular-se dos afazeres e das responsabilidades que comportam suas funções de pai, marido, empresário? Em suma, expressei a convicção de que é o senso de responsabilidade que nos impede de abandoná-los. Ao contrário, rebateu secamente o Dreamer. Para um ser comum, abandonar um papel é como pedir-lhe para renunciar à vida. Abandonar o salva-vidas em mar aberto. Os seres humanos são ligados aos seus papéis e, sobretudo, aos sofrimentos a eles inerentes mais que à própria respiração. Transcorreu uma longa pausa e eu permaneci em silêncio. Os papéis são escudos atrás dos quais os seres, fingindo estar entretidos naquela ação, defendem a própria falta de responsabilidade. Veja o seu caso, indicou no tom de quem chega a uma demonstração conclusiva. Eu estava entrando diretamente na sua mira. O anúncio não me pegou de surpresa, mas nem por isso foi menos doloroso. Depois de anos de aproximação com o Dreamer, um sinal premonitório, em forma de uma penosa pressão no estômago, prevenia-me quando seu discurso descia de um plano geral para se concentrar em mim.